Obrigada à Galileu por me ter convidado para dinamizar este webcast, é uma experiência nova e interessante. Vamos trabalhar aqui um bocadinho as técnicas de gestão de tempo e aplicá-las também a gerir o tempo em teletrabalho. Eu chamo-me Susana Cabral, vou estar convosco aqui esta próxima hora e tenho desenvolvido o meu trabalho sempre na área do desenvolvimento de pessoas, como formadora, como coach, e o tema da gestão de tempo é um tema que eu tenho trabalhado também bastante, principalmente aqui também com a formação com a Galileu. Vamos aplicar aqui algumas destas metodologias à gestão de tempo quando estamos em casa. Eu tenho alguma experiência também em trabalhar a partir de casa, apesar de fazer muita formação online, presencial, também vou fazendo algumas coisas online e também vou aproveitar para partilhar aqui a minha experiência como trabalhadora a partir de casa. Então, vamos ver aqui alguns dos tópicos que vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui e tentar identificar algumas das dificuldades que temos em gerir o tempo e neste caso também em teletrabalho, mas há dificuldades que são partilhadas também na gestão de tempo em geral. Vamos ver aqui também como é que eu giro o tempo, como é que eu me relaciono com a gestão de tempo, de uma forma geral, e depois vermos algumas estratégias e boas práticas para a gestão de tempo em teletrabalho. Avançando, vamos começar com as dificuldades. Então, trabalhar em casa é fácil? É complicado em termos de gestão de tempo? A maior parte das pessoas que não está habituada diz que sim. Diz que ainda não se habituaram completamente a gerir o tempo desta forma e conjugando várias atividades. Então, eu tentei fazer assim alguma sondagem do que é que a maior parte das pessoas que estão nesta situação e com quem eu tenho falado me têm dito sobre o que é que as faz desperdiçar tempo, e eu diria que se agrupam em dois grandes grupos, mas vamos ver aqui algumas coisas que nos foram partilhando comigo. Múltiplas tarefas que têm que fazer ao mesmo tempo, quer de trabalho, quer tarefas de casa, múltiplas formas de contacto, os telefones, os e-mails, os chats, está sempre tudo a apitar, além das pessoas com quem vivemos e que nos vão também interrompendo, e portanto vamos acumulando múltiplas distrações e interrupções. Muitas vezes, e no sentido de acompanhar as equipas, clientes, fornecedores, também temos, por vezes, excesso de reuniões, mas também nós próprios e os outros também acabamos por ter falta de planeamento e rotinas que tínhamos e que deixamos de ter. Falta de concentração com isto tudo, não nos conseguimos concentrar e muitas vezes nós próprios temos falta de disciplina e procrastinação. Vamos já falar também o que é isto de procrastinar. Nem sempre temos uma percepção do tempo completamente ajustada. A nossa forma de ver o tempo, de ter noção do tempo passar, nem sempre é a mesma e nem sempre é ajustada. É verdade que o tempo psicológico muitas vezes não é a mesma coisa que o tempo físico.
quando estamos a fazer uma tarefa que gostamos, não nos damos conta do tempo passar. Quando estamos a fazer uma tarefa que nem sempre é muito agradável, achamos que o tempo nunca passa. Isso é normal. Em teletrabalho, às vezes isto ainda acaba por se tornar mais agudo, visto nós também acabarmos por nos distrairmos muitas vezes com outras coisas. E também vamos ter aqui outro tópico, que é ou sermos demasiado perfeccionistas ou demasiado desorganizados, o que também vai acabar por influenciar aqui o desperdício de tempo. Eu organizei, há muitas mais, eu organizei isto essencialmente em dois tipos de dificuldades. As dificuldades associadas aos fatores externos e a dificuldades associadas a nós mesmos, a fatores internos e ao nosso próprio comportamento. Os fatores externos nós temos que aprender a lidar com eles, os fatores internos temos que aprender a ter mais autodisciplina e mais autocontrole. Vamos ver que boas práticas e como é que eu posso trabalhar isso. Entretanto, eu ia-vos pedir para, no chat, se à medida que eu vou colocando aqui os conteúdos, possam ir participando. E eu vou deixar um tempo no final do webcast para poder responder a algumas das vossas questões, mas ao longo do webcast também vou pondo algumas questões e pedindo para participarem. Então, se estamos aqui a falar do que é que me faz desperdiçar tempo, principalmente quando estou a trabalhar a partir de casa, aproveitava agora para vos pedir se querem colocar aqui mais algum tópico, ou estes que eu coloquei aqui englobam a grande maioria dos desperdiçadores de tempo. Se quiserem participar, eu aguardo uns segundinhos. Ok? O André diz que engloba a maior parte. A Helena diz que está perfeito. Também engloba a maioria. Ok. Então, se entretanto houver mais alguma questão e mais algum tópico, agradeço que me digam, mas eu vou então avançar aqui para o tópico seguinte. Como é que eu lido com o tempo? Qual é o meu ADN temporal e como é que eu reajo a estes fatores externos? Todos nós somos diferentes e a verdade é que quando vamos falar de estratégias e de boas práticas, há boas práticas que alguns de nós já praticam e há outras que podemos tentar aprender e reaprender. E, portanto, todas estas estratégias que vamos falar aqui, cada um depois tem que adaptar à sua medida e tentar ver o que é que, dentro destas estratégias, lhe parece adequado ao seu caso. Por isso, vamos ver aqui algumas coisas do nosso ADN temporal. Quando nós falamos do nosso ADN temporal, podemos introduzir uma série de fatores de como é que eu me relaciono com o tempo. E eu escolhi aqui dois. Se eu tenho mais tendência para ser planeador e espontâneo e, portanto, gerir o tempo de uma forma ou de outra, e qual o meu ritmo biológico. Começando por vermos aqui as características do planeador e espontâneo, se nós virmos isto como um contínuo, em que o planeador está numa ponta e o espontâneo está na outra, teremos aqui um contínuo de características, e eu vou ter pessoas muitíssimo planeadoras que estão na ponta do contínuo, que só trabalham se conseguirem planear antes, têm muita dificuldade de trabalhar se não estão concentradas, todas as decisões têm que ser pensadas, gostam de cumprir horários e de ter esses horários precisos, e
tudo o que são reuniões e contactos também gostam que os sejam planeados. E não se dão muito bem com o imprevisto ou com situações mais extemporâneas e que não estão planeadas. Na outra ponta do contínuo, temos pessoas que não valorizam muito o planeamento, gostam inclusivamente de mudanças, apreciam a interrupção, são mais rápidos também a tomar decisão. Os horários não são 2 horas, são mais ou menos às 2. E, portanto, nem sempre as 2 dos outros são as mesmas 2 dos espontâneos e reúnem e fazem os contactos sem estarem muito fixos a planos, nem estarem muito preocupados com se eles estavam ou não combinados. Claro que a maioria de nós não está num extremo do planeador, nem no extremo do espontâneo. A maioria de nós vai estar aqui entre um e outro, mas temos uma tendência natural para um deles. É verdade que, como a Karina está a dizer, provavelmente é um mix dos dois. Provavelmente e naturalmente teria tendência mais para um, mas fruto da sua adaptação ao seu dia-a-dia e à sua gestão de tempo, acaba por ter trabalhado o outro. Na verdade, o que é que nós temos é que trabalhar com planeadores permite-nos saber que é mais fiável, mas também é mais rígido, é mais difícil conseguir promover algumas mudanças e lidar com os imprevistos. Trabalhar com espontâneos é muito mais entusiasmante e motivador, estão sempre muito mais motivados e trabalham muito melhor sob pressão, mas também é mais inconstante. Conseguirmos encontrar aqui o equilíbrio realmente será aquilo que nos permite, em termos de ADN, conseguirmos nos adaptarmos mais às circunstâncias. E face à circunstância que nós estamos neste momento, realmente podemos mesmo ter que encontrar aqui o equilíbrio. E então, o que é que eu sugiro como estratégias? Que quem tem uma tendência para ser planeador, faça um esforço por ser mais flexível, fazer mais pausas e não levar o trabalho tão a sério, os seus planos tão a sério. E, mais do que isso, planear também em função dos outros. Planear em função das necessidades de quem vive, das necessidades com quem trabalha e dando atenção aos outros, não se concentrando tanto só nos seus próprios planos. Também pode ser importante dar uma reação positiva àquilo que é o imprevisto, que é o que normalmente não acontece. Quando as pessoas são muito, muito planeadoras, não reagem muito bem ao imprevisto. Quando somos espontâneos, o que é que temos que fazer? E esta tendência para ser espontâneo é ajustarmos mais, planearmos mais, criar rotinas, respeitar os planos dos outros, não promover tanto a interrupção e sempre que possível marcar com os outros antecipadamente reuniões e contactos. Conseguem identificar-se mais num planeador ou mais num espontâneo, ou como a Karina Amaral há pouco disse, são um mix dos dois e, portanto, têm mais facilidade de se adaptar a qualquer um das situações. Estamos a ver. É verdade.
Então é verdade que, realmente, quem já é um mix dos dois, sem dúvida que vai ter mais facilidade de se adaptar. Quem não é um mix e quem é um mix dos dois, provavelmente já fez esse tipo de adaptação. Quem é mais espontâneo tem que trabalhar aqui algumas das estratégias que vamos ver para a frente. Quem é mais planeador terá que trabalhar outras estratégias. Vamos aqui juntar. Sim, como a Maria então diz, é planeadora, mas com capacidade de adaptação. Capacidade de adaptação todos temos, então vejamos aquilo que nós estamos a passar agora e que nos estamos todos a adaptar. É só fazer um pequeno esforço, porque todos nos adaptamos. Quanto mais consciência tivermos do nosso autoconhecimento, de como é que nós somos e daquilo que temos que fazer para nos adaptar, então melhor. Vamos juntar aqui o outro ponto, que é qual é o meu ritmo biológico? Qual é o meu ciclo de energia natural? Nós sabemos que o nosso desempenho não é linear ao longo do período em que estamos acordados. Vai oscilando. Nós temos mais energia de manhã, nós temos mais energia à noite, ou temos uma energia que vai sendo constante ao longo do dia. Por exemplo, alguém que tem mais energia de manhã terá um gráfico de energia mais ou menos desta forma. Maior rendimento logo de manhã, acorda cheio de energia, tem uma quebra muito grande ao início da tarde, logo depois do almoço, depois aumenta um bocadinho a energia, mas rapidamente a perde e a energia da tarde nunca é exatamente igual à da manhã. Então isto seria o gráfico de um matutino. Mas também temos pessoas que são mais vespertinas, com muita dificuldade em terem energia logo de manhã, preferem acordar tarde, preferem deitar-se tarde e têm realmente muito mais rendimento ao fim da tarde, durante a tarde, ao fim da tarde e depois à noite. O que é que pode acontecer? É termos fases da vida que somos mais matutinos e depois passarmos a ser vespertinos ou vice-versa. Eu, por exemplo, durante muitos anos fui muito mais vespertina, mas vamos mudando com o tempo e hoje em dia sou completamente matutina. Passei uma fase também de indiferença, em que adaptava-me muito facilmente o meu rendimento às exigências e não tinha claramente uma preferência. Hoje, por exemplo, sou sem dúvida matutina. Trabalho muito melhor de manhã, não me custa acordar e a partir das 5, 6 da tarde já tenho muita dificuldade em ter uma energia para nos concentrarmos. Vamos mudando, como a Albertina diz, ao longo do tempo, mas também face às circunstâncias e às necessidades e àquilo que se passa à nossa volta face às circunstâncias. O que é que devemos fazer se pudermos, ao planear o nosso trabalho e sempre que podemos, ter estratégias de usar este nosso ciclo em benefício próprio? Ajustando e planeando tarefas de maior concentração. É verdade, Vítor, é normal que ao fim de dia a energia seja menor, já trabalhamos, mas quem é muito vespertina acaba por não ter grande rendimento ao longo do dia e, portanto, também acaba por não se cansar tanto e sempre que pode acaba por ter as suas tarefas de maior concentração e conseguir concentrar-se melhor ao final da tarde, à noite. E nós sabemos que há pessoas que, sem dúvida, conseguem se concentrar melhor
à tarde, ao fim da tarde e à noite, e é daí que o trabalho rende mais. E se pudermos, ao planear o nosso trabalho, alocar as tarefas de maior concentração nestas horas em que nós sentimos que temos mais energia, realmente é uma estratégia a usar. Eu, por exemplo, logo a seguir ao almoço, que eu acho que a maioria de nós perde energia, quer os matutinos, quer os vespertinos, quer mesmo os indiferentes, devemos tentar alocar tarefas de reação rápida, em que não exige muita concentração. Responder a uns e-mails que não é preciso grande energia, responder a telefonemas, fazer todas aquelas tarefas que no nosso dia a dia nós temos e que exigem algum exercício, e também, se estamos em casa e podemos alocar aqui uns intervalos, pode ser pôr a máquina da roupa a lavar, lavar a louça do almoço e fazer tarefas que nos exijam também algum exercício físico e menos concentração. O Carlos diz que gostava de conseguir planear o meu dia, mas sendo administrador de sistemas é quando é exigido. É exatamente isso. Quando há pessoas que podem planear mais do que outras. É verdade que quando as nossas funções são funções de estar disponível para reagir, nós podemos ter que estar mais disponíveis para os outros e, portanto, o nosso planeamento e para as tarefas de maior concentração é sempre mais difícil e, portanto, se temos que dar reação, também esse tipo de reação também nos ajuda a termos o nosso ritmo biológico também mais ativo e provavelmente o ritmo biológico acaba por ser mais inconstante. Então, vamos passar aqui a outro tópico e agora já entrando no tópico das estratégias e das boas práticas, que é, se pudermos planear, e quando podemos planear, há sempre uma parte do nosso dia que os outros estão off e que nós podemos planear, mas é verdade que há pessoas, como eu costumo dizer, há pessoas que são mais bombeiros, e os bombeiros não podem planear. Os bombeiros acorrem às necessidades dos outros. E têm que estar sempre atentos, muito bem, como o Nuno diz. E, portanto, o seu planeamento é mais um planeamento de tarefas face àquilo que tem que fazer e de definição de prioridades daquilo que tem que ocorrer, mas temos sempre que fazer algum planeamento mesmo em função disso. Então, uma das metodologias de planeamento, que é uma metodologia muito simples, que é o método AEROC e que eu gostava de partilhar convosco, que tem aqui estas 5 fases e que podem ajudar a perceber um pouquinho aquilo que podemos fazer sempre que podemos planear. A primeira fase é anotar, ou seja, fazer uma lista de todas as tarefas que temos que realizar, ou no próprio dia, ou se fazemos isto à noite no dia seguinte, ou até podemos fazer semana a semana, uma to-do list. Depois de termos esta to-do list é sempre uma lista flexível, porque vão entrando outras tarefas e que vamos tendo que alocar. Depois temos que não nos interessa só ter a tarefa se não sabemos para cada uma das tarefas a duração e prever a duração de cada atividade e estabelecer os limites dessa atividade com prazos. Portanto, fazer a lista das tarefas, a duração de cada uma dessas tarefas e os prazos de cada uma dessas tarefas. Quando temos isto, vamos tentar perceber se, face às tarefas que temos e aos prazos que temos, vamos ter que guardar também tempo para imprevistos
imprevistos e para pausas. E depois é que vamos organizar e ordenar as tarefas, agregando as tarefas curtas em blocos e depois definir prioridades segundo importância e urgência. E considerando o ritmo biológico, agendá-las. Vamos ver, eu vou andar um bocadinho para a frente e vou ver aqui, só explicar a diferença entre importância e urgência. Quando nós falamos de importância e de urgência, estamos a falar de classificação das tarefas de forma diferente. A importância será a relação da tarefa com o cumprimento dos objetivos. As tarefas importantes são aquelas que contribuem de uma forma eficaz para o cumprimento dos nossos objetivos, para os nossos resultados e vão se repercutir a longo prazo. São fundamentais para eu cumprir os objetivos daquilo que é a minha função. Normalmente eu costumo dizer que aquilo que é importante é essencialmente aquilo que é a minha função, aquilo pela qual eu fui contratado. O que é secundário? Serão as tarefas que, não sendo tão importantes, eu não posso deixar de as fazer, mas que servem para o nosso trabalho no dia-a-dia se manter organizado e dar resposta a pequenas coisas que vão surgindo. Em relação à urgência, a urgência será mais tanto urgente conforme o tempo da tarefa e o prazo. O que é que quero dizer com isto? Que uma tarefa de 5 minutos para acabar amanhã não será urgente, mas uma tarefa de 3 horas para acabar amanhã já pode ser urgente eu começá-la, porque tendo em consideração todas as outras coisas que eu tenho que fazer, tenho que a começar para que ela amanhã esteja pronta. E é verdade que nós nem sempre classificamos e diferenciamos as duas coisas. Por isso nós vamos ter, considerando a importância e a urgência, e segundo a matriz de Eisenhower, 4 tipos de tarefas. As tarefas urgentes e importantes, as tarefas que, apesar de serem importantes, não são urgentes, as tarefas que, sendo secundárias, são urgentes e têm que ser feitas, e depois, sim, temos as secundárias e não urgentes. Então, considerando aqui esta matriz, nós vamos ter 3 tipos de tarefas que vão aparecer na nossa lista. As tarefas A, que são urgentes e importantes, as tarefas B, que são urgentes, mas secundárias, e as tarefas C, que nós vamos planear e programar ao longo da semana e ao longo do mês. As que serão para começar e fazer normalmente hoje serão as B, as A serão urgentes de começar, dedicando o tempo necessário, mas provavelmente não são para terminar hoje. Normalmente, se nós temos tarefas A, que são urgentes e para terminar hoje, são tarefas que nós fomos protelando, porque são tarefas que nós já sabíamos que tínhamos que fazer. As tarefas B são as tarefas que nos vão aparecendo e que realmente nós temos que deixar tempo na nossa programação para estas situações que vão surgindo. No fundo, eu diria que as tarefas B são todas as tarefas, vou voltar aqui atrás, são todas as tarefas que são os imprevistos que eu não tinha planeado. E todas as tarefas A e C são tarefas planeadas. Ok, há alguns problemas com o áudio. Vamos tentar controlar isso. Ora bem, vou continuar e, portanto,
considerando aqui aquilo que nós estávamos a fazer, que era planear, eu vou, após ter construído a minha lista de tarefas, vou tentar alocar essas tarefas, deixando tempo para os imprevistos. Será que as tarefas C não devem ter... Não, as tarefas C são tarefas que eu já sei que tenho que fazer, que vou planeando ao longo do dia, da semana, do mês, mas vou tentar deixar sempre o tempo livre para as tarefas B, que sendo tarefas imprevistas, certo? Apesar de secundárias, são urgentes e que eu tenho que dar resposta no momento. Portanto, eu vou alocar as tarefas A para agora, vou planear e programar as C e vou deixar tempo para as B. As não urgentes e secundárias, só as farei se elas se tornarem B ou fizer quando sobra tempo ou eventualmente até algumas delas desaparecem se nós não as fizermos. O que é que eu devo fazer sempre? É, no final de cada dia, no final de cada semana, ir perceber, e vamos aqui ao controlar, analisar todas as tarefas para ver o que é que não foi concluído e reagendar. E aí sim, eu posso estar a perceber que algumas tarefas C não estão a ser feitas no tempo que deviam e estão a tornar A. E, portanto, posso ter que tornar, no fundo, as tarefas C em tarefas A. E aí quer dizer que ou não planeei bem o tempo de cada uma das tarefas, ou não deixei o tempo para imprevistos suficiente, ou trabalho a mais, estou a ajustar mais, ou estou a fazer muitos intervalos, por aí fora. Portanto, é só analisar e controlar aquilo que eu planeei, é que eu posso perceber se planeei bem, se estou a ajustar bem o tempo, ou se estou sequer a classificar bem as tarefas. Enquanto não fizer o planeamento, também não sei. É muito difícil planear sem depois fazer um controle disso. E depois de planearmos, vamos ver aqui algumas estratégias e boas práticas que nos podem ajudar a pôr este planeamento em dia. Quando estamos a trabalhar em teletrabalho e estamos em casa e partilhamos a casa com família, é muito importante que se criem rotinas e que estas rotinas se mantenham, algumas das que nós já tínhamos, mas também algumas que vão ser criadas de novo. Criar rotinas nas horas de acordar, de nos arranjarmos, de nos vestirmos e conseguirmos estar de forma confortável, mas que nos sentimos que estamos a trabalhar e não ficarmos a trabalhar em casa de pijama porque acordamos e vamos logo a seguir trabalhar. Não. Tentarmos ter o tempo como tínhamos quando saíamos de casa. Planear também e criar rotinas de pausas, de refeições, de intervalos, de exercício físico, de podermos ter pausas também para conversar e para intercalar as tarefas domésticas e criar aqui as rotinas não só para nós, mas em conjunto com a família. Estas rotinas também são importantes de serem operacionalizadas com as equipas com quem trabalhamos. Se nós planearmos as frequências de comunicação e de sincronização, também é muito importante. Ao planear
as reuniões, quando é que vamos fazer os follow-ups, quando é que vamos fazer os telefonemas, e vamos criando aqui algumas rotinas com a equipa, as equipas também, e cada um de nós, dentro das equipas, se vai planeando de quando é que está a contar com estas reuniões, com estes telefonemas, e não nos interrompe fora disso. É muito importante, e a minha experiência desta partilha do planeamento com quem vivo e com quem trabalho, coordenando o planeamento com os outros, vai minimizando imenso as interrupções. Se é verdade que no nosso dia-a-dia de trabalho, mesmo sem estarmos em teletrabalho, quando nós planeamos e partilhamos esse planeamento, e quando as pessoas sabem que quando nós estamos ocupados ou quando nós estamos disponíveis, minimiza interrupções, então a trabalhar em teletrabalho ainda mais. Podemos, por exemplo, em casa, fazer um quadro onde vamos partilhando o que é que cada um está a fazer e o que é que cada um tem programado e quando é que fazemos as pausas e o que é que vamos fazer em cada um dos blocos de tempo, vai minimizar as interrupções, porque se nós sabemos quando é que os outros interrompem, vamos guardar o que queremos dizer e o que queremos falar para essa hora da interrupção. E se eu partilhar o meu planeamento com os outros, eu vou estar mais descansado e os outros também, porque sabem quando é que me podem interromper. É muito importante e estamos mais descansados também para saber quando é que podemos interromper os outros. Não sei se algum de vocês já tem feito e usado alguma destas estratégias de partilhar, de planear e partilhar o planeamento e se já tem algum resultado em relação a isso. Pois. O André diz que sim, mas que não teve sucesso. Sim. A Helena diz que vai transmitindo os momentos de vídeos e reuniões e que vai conseguindo, Helena. Mário diz que sim e que funciona bem. É verdade. Eu acho que quanto mais nós partilharmos e nos coordenarmos uns com os outros, vamos conseguindo realmente nos respeitar também em termos de tempo em relação aos outros. Daí, aquelas pessoas que sejam mais espontâneas também pode ser uma forma de se autocontrolarem. Outra estratégia que é fundamental e que é uma boa prática é criar espaços de trabalho organizados com tudo o que nós necessitamos para não estarmos sempre a interromper porque nos falta isto ou aquilo ou porque não estamos confortáveis. Talvez isto seja aquilo que nas nossas casas, nem todas as casas possam ter estes espaços com tanta facilidade, dependendo do número de pessoas que estão em casa. E eu vivo sozinha, tenho muita facilidade de ter um espaço organizado conforme eu gosto. Até porque já estou muito habituada a trabalhar muito em casa. E já tinha isto preparado, não foi algo que eu tivesse que fazer de um momento para o outro, mas sei de muitas famílias que se tiveram que reorganizar, mudar móveis de casa, preparar espaços. Tentem que estes espaços, se for possível, não sejam ao lado da cama ou do sofá, de maneira a não termos essa tentação de, quando estamos mais cansados, não irmos sentar-nos com o computador no sofá a trabalhar
porque isso realmente não nos dá o mesmo rendimento e, além de que, ergonomicamente falando, vai nos cansar muito mais e todos os nossos músculos, se nós não trabalhamos assim no dia a dia, se calhar também é importante não o fazer quando estamos em casa. Outra coisa que queria chamar a atenção é as próprias distrações. Nós planeamos, partilhamos o planeamento, não queremos que as pessoas nos interrompam, mas deixamos tudo o que são notificações e alertas ligados. Ligamos a televisão, entramos nas redes sociais e quando fazemos pausas esquecemos-nos completamente do tempo a passar. Realmente, isto já não é culpa dos outros, é nossa. Nós podemos perfeitamente, nos tempos que definimos para estar mais concentrados, desligar as notificações ou os alertas de todas as apps que temos e que não são necessárias naquele momento, deixando só ligado as notificações daquilo que temos que realmente responder. E, portanto, tal como o Nuno diz, é meter as apps em be right back simples. É verdade. Se nós usarmos uma metodologia que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é a técnica Pomodoro, conseguimos dar resposta a toda a gente atempadamente e conseguimos estar descansados em relação ao facto de não termos as notificações e os alertas sempre e estarmos sempre online e disponíveis para toda a gente. Portanto, aqui o controle das distrações depende muito mais de nós do que dos outros. Por outro lado, também temos que fazer aqui uma autodisciplina em relação e algum autocontrole no tempo das nossas conversas. É verdade que nesta fase de isolamento social temos muita necessidade do nosso cafezinho com os colegas, temos necessidade de conversar mais um bocado e devemos ter tempo, também prever tempo para isso. Mas depois ter alguma autodisciplina para percebermos se a conversa está a ir para além daquilo que é o necessário e se está a prejudicar a nossa gestão da agenda e mesmo a perturbar a gestão do tempo dos outros. Eu tenho um hábito, sempre tive, quando telefono a alguém, pergunto sempre, a primeira coisa que eu faço é perguntar se estou a incomodar e se a pessoa pode falar naquele momento. Porque eu sei que mesmo que a pessoa atenda ao telefone, nem sempre é oportuno. E, portanto, estou ali 2 ou 3 segundos a tentar perceber se é oportuno e se não é, quando é que será oportuno ligar. Muitas vezes, se não fazemos esta pergunta, os outros vão e começamos logo a falar do assunto que queremos, os outros vão nos responder, mas podemos estar a perturbar. Também, quando atendo o telefone e não é conveniente para mim, eu mesmo que atenda digo, podemos falar mais tarde e, portanto, vamos nos ajustando uns aos outros também neste respeito e tentar, e é mesmo uma questão de autodisciplina, tentarmos controlar o tempo das conversas. Podemos também usar para isso esta técnica Pomodoro que eu vou falar a seguir e que nos ajuda também a controlar aqui e a ser mais autodisciplinados. E depois temos aquilo que é só nosso e que é a procrastinação. Eu costumo dizer que esta palavra de procrastinar, que é a arte de adiar, até tem nome quase de pecado, não é? Procrastinar. E que não é mais do que nós irmos adiando constantemente as mesmas coisas. Procrastinar não é eu recalendarizar uma tarefa que eu não consegui fazer hoje. E não consegui porque tive outras prioridades e aquela tarefa, em
termos de prioridade, não seria ou tão importante ou tão urgente. E, portanto, eu recalendarizei-a. Isso não é procrastinar. Procrastinar é eu ir adiando constantemente tarefas que eu não gosto, que não me dão gozo, que são chatas, que exigem um trabalho que não me agrada e que eu acabo por deixar para fazer à última da hora, mas que me vão moendo e que me tiram energia só de pensar que as tenho que fazer. Isso é que é procrastinar. Todos nós temos algumas tarefas que temos tendência a procrastinar. Conseguem identificar algumas das vossas? Eu, por exemplo, procrastino imenso passar a ferro, detesto. Pois já tenho pilhas de roupa para passar. Ou quando tenho que corrigir trabalhos e fazer avaliações de alunos, também tenho que me autodisciplinar imenso, porque é das coisas que eu mais detesto fazer. Relatórios também, Luís, eu também não gosto de fazer. Sim, pagar impostos. Mas isso é passar a ferro, é como eu. É isso mesmo. Então, estas tarefas que realmente nós procrastinamos seriam talvez as tarefas que nós devemos tentar fazer o mais rapidamente possível, segundo as regras da importância e da urgência e não segundo aquilo que não nos apetece fazer ou nos apetece fazer. Podemos dividir o trabalho em etapas mais pequenas e, por exemplo, se eu tenho uma pilha de roupa para passar a ferro ou 20 relatórios para fazer, começo a dividir e todos os dias o faço durante meia hora e começo a ver a pilha a crescer e, portanto, vou-me motivando e às vezes até eu tinha programado meia hora e até consigo fazê-lo durante uma hora e acabo por riscar do meu to-do list dos próximos dias essas tarefas, o que me dá um alívio enorme e colocar em mim própria deadlines anteriores àquilo que é o prazo realmente determinado pelos outros. Principalmente quando nós temos trabalhos que nós procrastinamos, mas que os outros dependem deles para fazer o trabalho deles. No caso de passar a ferro, se calhar temos outra roupa para vestir, não estamos muito preocupados, mas no caso de um relatório que outro colega precisa para fazer o trabalho dele, já é falta de respeito nós deixarmos tudo para a última da hora. E conseguirmos que este trabalho seja feito até antes do tempo é muito bom, porque descansa a nossa cabeça, ficamos muito mais aliviados e uma estratégia é também criar algumas recompensas para nós próprios quando conseguimos terminar estas tarefas difíceis. E se isso entrar no nosso ritmo, deixa de ser uma tarefa que nos preocupa assim tanto. Podemos usar também a técnica do Pomodoro para fazer estas tarefas. Então vamos ver o que é isto da técnica do Pomodoro, que podemos usar para controlar as conversas, para controlar as distrações e para nos concentrarmos numa tarefa que, mesmo que seja uma tarefa que nós não gostamos. Qual é esta técnica? Esta técnica foi criada por Cirilo nos anos 80 e que passa por fazermos períodos de concentração e de trabalho concentrado de 25 minutos com intervalos de 5. Ou seja, porquê é que se chama Pomodoro? Sabem
aqueles relógios de cozinha para controlar o tempo das cozeduras, que têm uma formazinha de tomate, pomodoro ou tomate italiano. Então, serão essas técnicas que nos vão... será esse relógiozinho, e é daí que vem o nome. Mas a ideia é conseguirmos atribuir 25 minutos a um tempo de concentração e de fazer uma tarefa onde desligamos todas as notificações, onde sabemos que não nos podemos distrair durante esses 25 minutos e que o Pomodoro toca passado esses 25 minutos e nos 5 minutos seguintes podemos fazer um descanso. Descanso não é necessariamente só para ir tomar café, para beber um copo de água ou para sair do local onde nós estamos. Podem ser 5 minutos para ir ver se temos uma chamada que temos que responder, um mail que temos que responder ou uma conversa num chat que temos que responder. E usamos esses 5 minutos para dar resposta àquilo que é urgente. Desligamos do que estávamos a fazer, mudamos o chip para outra coisa e durante esses 5 minutos fazemos outras coisas. O que é que isto nos facilita? Se nós soubermos que daqui a 25 minutos podemos dar resposta a qualquer solicitação que nos seja colocada, estamos muito mais descansados em estar concentrados. E sabemos que no máximo em 25 minutos estamos a dar resposta. Quando passaram 5 já é no máximo em 20, no máximo em 15, no máximo em 10 e, portanto, não estamos muito preocupados com as notificações que nos chegam. E sabemos que esses 5 minutos que nós fazemos pausa é possível dar resposta pelo menos às coisas mais urgentes. E depois voltamos a um novo ciclo de 25 minutos e 5 minutos de pausa. Ao fim de 4 ciclos, temos 30 minutos em que podemos não só descansar ou dar respostas a coisas que sejam mais urgentes. E podemos depois incluir algumas das solicitações nos 25 minutos seguintes de concentração e no nosso planeamento, flexibilizando também aquilo que tínhamos planeado. Se usarmos esta técnica e a partilharmos com quem vive e com quem vivemos e com quem trabalhamos, as pessoas também vão sabendo que nós, de 25 em 25 minutos, vamos consultar as chamadas e as solicitações e vamos conseguir também com isto partilhar a nossa metodologia e se conseguirmos alinhar estas horas de Pomodoro com os outros com quem trabalhamos e com quem vivemos, vamos facilitar o trabalho de todos e realmente acabamos por operacionalizar o nosso planeamento de uma forma muito mais simples. Na verdade, mais do que gerir tempo, nós temos que saber gerir a nossa energia, a nossa dedicação e o nosso esforço para conseguirmos os resultados que normalmente obtemos no nosso dia-a-dia de trabalho. Não sei se estamos a chegar ao fim aqui no nosso tempo do webcast e estava agora disponível para responder às vossas perguntas e às vossas questões. Espero que aquilo que fui partilhando esteja a ser útil.